A Pedra do Mocó, pela sua importância para o nosso município, está protegida pela Lei Orgânica Municipal. Mas, com toda a sua importância, mesmo assim foi depredada e hoje se encontra em ruínas. Estivemos na manhã do dia 16 de junho de 2013, onde outrora havia a comunidade denominada por Pedra do Mocó, acompanhado por um dos seus ex-moradores. Após a sua partida, essa foi a primeira vez que ele retornou ao local. Para espanto dele, o lugar sequer se assemelha ao que ainda carrega em sua memória. Onde antes havia a comunidade, hoje se encontra o depósito de lixo da cidade. Por todos os lados que se olhe, facilmente encontrados urubus e mosquitos. Sacolas plásticas cobrem todo o ambiente. Pelo chão ainda encontram-se vestígios das antigas residências. Em certo momento, Gilmar José de Oliveira para e nos aponta o local do antigo campinho de futebol. Ficava ao fundo da casa onde ele morava. O mato se incumbiu de tomar conta de tudo. Aqui era onde a criançada se divertia nas manhãs e nos finais de tarde. Nós éramos felizes e não sabíamos. Gilmar lembra com certa emoção. Da sua antiga residência, ele apanhou uma banda de um tijolo e a levou como lembrança. A comunidade de Pedra do Mocó chegou a ter umas 10 casas. Como não tinha água encanada e nem tampouco energia elétrica, o prefeito da época resolveu transferir todas as pessoas para uma área próxima ao campo do bairro São José. Naquele tempo, paralelepípedos era o material mais usado na pavimentação de ruas e avenidas. Como na Pedra do Mocó havia muita matéria-prima à espera de ser trabalhada, sem falar nas vantagens de ser próxima da sede e de ter fácil acesso. Os próprios moradores se encarregaram de fazer as pedras paralelos. O dinheiro era suficiente para a subsistência. Naquele tempo, não tinha os programas do governo. O tempo era difícil. Não tendo outro meio de renda, viram-se obrigados a colocar abaixo a Gruta do Menino Jesus, o maior patrimônio do lugar. Entrevistamos 2 senhoras. Na residência de uma delas, encontramos o santo, que antigamente era reverenciado na gruta. Maria da Silva Saravia foi um relato ímpar sobre a comunidade e a cultura local. Já Anita Vieira da Silva, hoje com 98 anos, relatou como era a vida deles na comunidade. Ambas moram próximas ao campo do bairro São José e lembram com saudade do tempo em que viviam na Pedra do Mocó. Do campo se avista o enorme punho fechado, a referência característica do local. A história desse bonito lugar, mesmo sendo de destruição, ainda assim não deixa de não ser muito interessante. O ser humano, acabou com a história, com essa história da minha infância, onde nós participávamos, brincava, se divertia. Hoje eu trouxe minha filha para conhecer, infelizmente só vazio, buraco. É muito triste, mas é bom que fique na história, que para outras pessoas, outras comunidades não deixar fazer a mesma coisa que aconteceu aqui, com a nossa região aqui. Eu fiquei realmente muito triste, não conheci, não estava conhecendo, a degradação foi tanta que eu nem estava conhecendo, lembrando de como era, como era tão lindo isso aqui. E hoje, infelizmente, só buraco. E destruído pelas próprias pessoas do local. É mais triste ainda. Então uma coisa inexplicável, uma coisa horrorizante. Aqui realmente é onde localizava a comunidade, Pedra do Mocó.
Então aqui tinha várias casas em volta. E o campo de futebol era aqui, onde é que realmente tem esse chão aqui. A gente tinha que deslocar a pé até a cidade. E aí, com vários pedidos, o prefeito construiu um prédio, né? O Zé Leão construiu um prédio aqui, bem no centro do campo. O prédio foi feito no centro do campo, amenizou, né? O transtorno que era das pessoas, dos alunos saírem daqui, né? Realmente para Paramirim, a pé. Eu vi a reportagem no site do nosso colega Bill, e aí eu viajei no tempo, né? Relembrei do passado, né? O morro, né, destruído, que o pessoal lá, infelizmente, ou felizmente, né, porque naquele tempo também era complicado, né? Para sobreviver, a pedra acabando, o pessoal foi e destruiu o patrimônio, né? Que é a gruta. É lá onde eu nasci, né? Praticamente ali no pé daquele morro. Aí eu entrei em contato com o Bill e falei com ele, elogiei ele pelo trabalho. E eu comentei com ele que tinha o santo, né? Que é o menino Jesus. Tá aí. Que estava aqui na casa da senhora. Tá. Aí ele falou, não, ficou interessado de ver, tirar foto e conversar com a pessoa, né, que conhece a história. E aqui estamos nós. Né? Estamos nós Tá aqui certo, para que a senhora conte aí como foi, as comemorações, como era, né, como surgiu a ideia do santo. Nós morávamos em três na Pedreira. Era a Lísia, e eu, não, sua avó, e eu e a Angélica. Aí era uma gruta, igual essa casa aqui, era uma gruta. Aí tinha o mato todinho coberto. Aí ele descobriu o mato, ficou a gruta. Aí Antônio Maranhos foi lá. Aí chegou, achou muito interessante, por aqui precisa de ter um santo. Aí ele chegou com esse menino Jesus, dois santinhos, um pretinho e ele e outro. Aí os outros quebrou, só ficou o menino Jesus. Aí colocou lá. Ele falou, vamos festejar. Aí o primeiro ano juntou nós tudo a Pedreira, a comunidade que morava lá, eu, a Angélica e com o Pamanel. Meu padrinho. Aí nós fez, colocou a santa lá dentro, aí nós festejamos o primeiro ano, no dia 27 de abril. Nós colocou a santa lá. Aí nós festejamos. Meus meninos tudo pequenos ainda, não tinha nem Linda, não tinha ainda, eram os outros mais velhos. Aí nós festejamos, aí ficou. Todo ano, dia 27, festejar. Aí o segundo ano foi Savinha, daqui como é que chama o lugar aqui? Lagoa da Pedra. Aí ela festejou. Aí ela bordou a pedra, fez os desenhos nas pedras. Aí agora ficou todo ano tendo a festa. Cada ano um festeiro. O segundo foi Zé Leão. Né? O segundo foi Zé Leão. Tinha os retratos todinhos, mas quando a gente morreu, jogou tudo no mar. Acabou tudo. Aí agora ficou todo mundo festejando. Aí cada festejo que era festeiro fazia uma coisa. Fazia aquela parte lá, fez de Pararé, de fora a fora. A outra parte fez de Pararé, né? Tinha procissão, rodava a gruta. E tinha o cruzeiro, ali de frente da pedona, tinha o cruzeiro. Aí eles derrubaram a pedra e o cruzeiro caiu também. Né? O cruzeiro caiu. Aí ficou o santo lá dentro. Cada festejeiro botava uma coisa na pedra. Aí, como a Maria foi a derradeira, fez o oratório de vidro. Colocou ele lá dentro, pôs a porta, né? Nós trancou ele lá dentro e ficava. O povo cumprindo promessa, aí festejando. Aí com pouco os meninos inventou tirar a pedra. Aí o padre celebrava a missa, aí não tira essa pedra. Essa pedra só sai quando a pedra acabar tudo da pedreira. Mas ele achava que a pedra era mais fácil de tirar, né? Dava mais fácil que ela era agora essa casa aqui, só dava fogo lá e caía no chão. Aí ele pegou e tirou a pedra. Aí pegou o santo e colocou lá no canto. Até dentro de uma lata assim grande. E de um caixote, ele botou o santo lá. Aí, mas quando a Angélica viu,
nós ficou, reclamou, nós fomos no padre, conversou com o padre, o padre não pode fazer nada, né? Aí nós pegou e botou na casa dela a santa. Aí tudo que idealizou nós, trouxe nós para aqui, doutor Júlio idealizou nós, aí ela levou para casa dela. Ela falou, comadre, em vida minha, em morte é da senhora. Aí assim ela morreu, eu trouxe o santo para aqui. Aí quando foi no ano, está com 2 anos, não pode ver que a mulher Dedé levou. Aí a mulher Dedé chegou aqui. Tio Dedé. O tio Dedé chegou aqui e achou que o santo estava muito assim, estragado. Pegou, eu nem estava, eu estava internada. Ela levou para São Paulo. Chegou lá, ela renovou ele de novo. Tinha o dedinho, eles roubaram o anel, quebrou um dedinho dele, é quebrado. O meu tamanho prefeito, tinha a bola. Aí, tá aí comigo. Aí era para fazer a gruta aqui, começou a fazer a gruta, não fez, caiu, a igreja, não foi? Começou a cair, não fez, aí ficou. Aí ficou aqui em casa, tá aí, no meio do guarda. Vocês moravam lá, era? Nós morávamos lá. Meus filhos foi nascido tudo lá, quase tudo lá, só nasceu 3 na Baixinha, meus filhos nasceram lá, morava lá. Nós tínhamos a casinha de pai de coqueiro. Jumento, né? Em cima coberto de pai de coqueiro. É. Quase todas as casas eram. Quase todas as casas eram. Você lembra, né? Você ia lá. Todas as casas, quase todas eram. Aí começou com a Angélica, o velho Antônio morava, eles moravam dentro de uma louca. O padre Antônio morava para um lado e o padre Manelo morava para o outro. E a pedra era assim, ó, fora essa da igreja. Era agora uma louca. Aí eles moravam de um lado, outro morava do outro. Aí eles construíram uma casinha de palha, de pau. Nós também foi. Eu tive 7 filhos lá. E saiu de lá por quê? Nós fomos lá porque o doutor Júlio deslizou nós, tirou nós de lá. Nós não ia sair, nós estávamos morando lá, mas lá não tinha água, não tinha luz. E o problema do lixão que ia criar Aí, também, né? aí por causa do lixão, que ele achou que aqui não estava dando certo, aí ele foi lá e mandou o geral lá e deslizou nós, que nós queríamos. Essa casa aqui já estava começada já. Que meu marido tinha ganhado essa poça aqui, aí começou. Que lá estava um sofrimento de água para nós. Aí tinha o prédio lá, aí Beto, que era o prefeito, tirou. Por causa que os meninos, as mães tiravam os filhos lá, botavam aqui. Não deixavam lá na escola, porque a professora era ruim. Acho que Tandiruja foi muito. Foi Tony e a mulher, a Firmice. Falou que era ruim, que não estava ensinando direito. Aí Beto falou, para que esse prédio aqui? Vamos tirar. Aí tirou o prédio aquele dia. Aí agora foi construindo as coisas, né? O prefeito fez um tanque para nós, fez uma caixa, coisa Leão, fez uma caixa, fez um tanque. Tinha um campo de futebol. Mas quando você saiu de lá, já tinha derrubado a gruta já? Já tinha derrubado a gruta já. Você lembra mais ou menos o ano? E o ano tá difícil, né? Quando tu mudou pra cá? O ano que eu mudei para aqui. Tá quantos anos, né, que nós mudamos para aqui? Eu tinha 8 anos, Você tá com quanto agora? eu tô muito 21, né? Aí, peraí, tá na data, né? É? Foi bem antes que derrubou, não foi? Foi. Foi bem. Bem antes. Bem antes. Foi na administração de Zé Leão. Foi. Não, que eles derrubaram? Não. Ele não era prefeito sempre, não. Era Duval. pedra. Não era não, foi. Esteve que era prefeito, eu que derrubou a pedra. Enquanto era de Zé Leão, ninguém mexeu. Ninguém mexeu, porque Zé Leão é... Leão foi uma força pra Zé Leão ferrou, Zé Leão renovou até a gruta lá, botou paralela, tirou tudo. Enquanto ele era prefeito, não mexeu com a gruta. Não. A festa lá do Menino Jesus era que dia mesmo? Era no dia 27 de abril. De abril? É, Você não lembra o ano que começou, não? Não, o ano que eu não sei não. Pode até eu vou botar na memória, assim, deixa eu ver. Quando foi o menino meu que foi batizado? Foi sua mãe, filha. 7 anos. Tá. Ela Isso foi mesmo, batizada ela- com quantos anos? 37 anos, porque ela morreu com 19 anos. Então ela foi batizada lá, ela batizou novinha. Ela batizou aqui há um Eu ano. tenho 36 anos. É, uns 36 anos que começou lá a festa, porque ela foi batizada lá, na gruta. Primeiro batismo, minha menina, a mãe dela foi lá. Ela tinha um ano, ela estava vestidinha assim, rodadinha, botava no colo, tinha um ano já. Eu lembro, eu tenho umas fotos. Hoje o comadre Reca tinha tanto foto de binóculo. Tem os meninos subindo no pau, aqueles pés de mutamba que tinha de frente, né? Já lembra? E tal, aquele surucucu. Tem os meninos subindo, mas até esses dias estava aí, acabou, a menina foi embora para São Paulo, jogou tudo aqui no mar. Igreja, realmente. Ele foi o primeiro de santo quando colocou lá. Foi o primeiro santo do primeiro. Então deve ter mais de 36 anos.
É que na semana que ela nasceu, ele já estava lá, no ano que ela nasceu, ele já estava lá. Tenho saudade, porque ali foi bom demais. Infelizmente, nós que estamos lutando para preservar o pouco que ainda restou da nossa história, nós esbarramos na inação das autoridades. A verdade é essa. Eles fingem que fiscalizam e os predadores fingem que respeitam a lei, mas na verdade fica tudo como dando nos quartéis de abantes. Mas a verdade é essa. Agora cabe a nós que vimos e vivemos essa história tentar resgatar, cada um fazendo sua parte. O que nós temos que fazer é isso. É o que eu e o companheiro Bill estão fazendo. E aí Gilmar já entrou na luta com a gente, já está, entendeu? Nos ajudando, que é nós que temos que tomar essas providências, porque se formos esperar para as autoridades, não vamos chegar a lugar nenhum, muito pelo contrário, vamos perder o restinho que ainda tem, né? Ainda tem. Essa é a verdade. Foi uma autoridade de mexer com aquela gruta, né? Que são pela minha vida, camarão, maranhentos, tão com prazer esses caras. Quem foi que trouxe? Como é? Antônio Guimarães. Antônio Maranhão de Salvador. Antônio Maranhão. O coronel Antônio Guimarães. Sim, esse aí. Eu nem sei que é vivo mais. Já morreu. Já morreu? É. Foi ele que trouxe. Agora o filho dele ficou no lugar dele, é coronel. Lá em Salvador. Foi ele mais Gilvando, quer dizer que não foi só, né? Foi Gilvando, mas esse que fez isso aí, né? Foi Gilvando que arrumou isso aí mais ele. Gilvando deveria lutar também, né? Era, deveria ter lutado, né? Gilvando deveria ter lutado, O né? secretário devia dar. Gilvando pulejou, Gilvando botou até na justiça. Então, com aquela pedrona lá, ela tá no mapa. Então falou, quem derrubasse ela lá ia comer muitos anos de carreira. Então Zé Maria subiu nela de corda. E subiu lá em cima e deu fogo nela. Né? Esse meu cunhado que morreu, ele subiu de corda. Quando o povo deu festa, não sei se foi de noite, não sei como coisa que ligou aquela pedra. Então já estava no chão, não tem mais jeito. Primeiramente destruiu a gruta. Não Foi, contentou de destruir a gruta, falou, vamos destruir esse ponto de referência, né? Porque a Pedra do Mocó é um ponto de referência. Até você estando perdido aí em algum lugar aí, você vê em qualquer lugar, você vê. De Caturamba vê ela, da Guaquira, não veio da Guaquira, no pé do morro. Caturamba vê ela, casa do povo lá. Então ela ali, nós morávamos cá embaixo, de noite, quando nós saímos na porta, saía faísca, vinha assim aquelas lágrimas, caía no pezinho dela. Então os meninos tinham uma coisa assim, ouro, tá caindo ouro, corria pra lá. Falou, não vai não, vamos, chegava lá. Não havia nada, clareava o pedrão todinho, assim, foi o mais lindo do mundo. Caiu aquelas faíscas assim, bem no pé da pedra. Era bonito, era um matão que nós moramos, né? Um matão, um barraço. Passava a onça na porta de casa. Onça, sua avó falava, lava os cachorros. Era um mato. Fica só na memória, né? Agora, porque realmente foi destruído. Aquela pedra do Mocó ali, pelo morro lá, chama Morrão. É o Morrão. Era o Morrão do Mocó. É o Morrão do Mocó. Ali, eu com meus irmãos ali, a gente brincava em volta com meus primos, né? Que é filho da minha madrinha aqui, que é minha tia, mas minha madrinha. Espantando lagartixas. A gente ficava com os tilinhos espantando lagartixas. Era uma fartura, né? Ali embaixo, no tanque, ali era uma roça de compadre Manelo. As batatas, as galinhas, furavam tudo, amendoim, arroz. O arroz crescia que precisava cortar metade dos arroz. A água corria direto. Tinha mina. Tinha mina. Nós abríamos assim, não tinha água, nós cavacava areia assim, a água subia, ó. A água subia pra cima, dentro da areia a água subia assim pra cima. Aonde ali? Do lado? Ali pro lado daquele tanque. Abaixo da gruta, não tem um tanque? Era ali. Ali eles construíram esse tanque. Aquele tanque ali era uma cacimba. Era uma cacimba. Era uma cacimba que nós abríamos, quando a água secava, nós abríamos. Até foi e não deu água mais. Aí o governo veio e fez aquele tanque. Foi o governo que fez aquele tanque pra nós. E abaixo assim, tinha uma mina, assim. Encostadinho no pezinho de Jurema, encostadinho no pé de Jurema tinha uma mina. Aí agora eles veio, o governo que mandou fazer o tanque, fez, acabou, ficou pra Dedé vendeu. Dozinho vendeu, ficou para ele.
Tá aí com Deus. Falar com vocês estão gravando aí. Hoje está sendo um dia muito especial para mim. Eu estou emocionado. Não está aqui ao lado da minha. Relembrando aqui da nossa história, um pouco da nossa história, né? Viajando no tempo, porque parabenizar vocês por essa iniciativa, porque realmente é muito importante, né? Resgatar que agora vai só ficar na memória. Infelizmente acabou, né? Fica na memória da gente. Fica na memória, É muito triste. Muito triste. Tá. Foi triste. Bom por estar lembrando, mas triste por. Eu fiquei um ano e tanto sem ter acabado, né? Então, ali parabéns. eu tinha de tudo ali, graças a Deus. Eu criei meu sítio, tudo ali, estudava, saí da pedreira para estudar aqui, na rua, eu trabalhando, quebrando pedra, mas domingo quebrava o paralelo e eu quebrava a brita. Essa construção de Paramirim, quase tudo ali, minha mão, e tudo foi de minha mão. Até a torna lá, foi eu que quebrei as britas. Botei a turma, não era eu só, não, a turma quebrava assim. E o Zé tá aí de vivo, testemunho, que o Zé que pegava. 3 carradas por dia, o Zé. Que alívio, Sucupira. A gente fica triste assim por ter destruído, mas se a gente for ver, é um meio de subsistência, né? É onde não tinha outro meio. O sustento das famílias era a pedra, né? É paralelo. E naquele tempo eu lembro que vinha caçando em todo lugar. Livramento, Tanque Novo, Tucupi, Macaúbas. O centro era aí. E também naquele tempo não tinha aquele negócio de preservar, né? Não tinha, não existia, Não, né? qualquer um prefeito Não existia. recomendava a pedra aí. Não se falava em meio Água ambiente, quente né? mesmo. Preservação. Então, Livramento, quantas carradas de pedra meu irmão tirou para livramento? a Era um população. feiteiro, era A livramento. população ali era pobre, dependia do paralelo, as pedras estavam acabando, né? Então restava o patrimônio, né? Patrimônio. Se naquele tempo tivesse meio de subsistência, mais trabalho, né? Outra fonte de renda, eu acredito que o pessoal não iria Mexer com a pedra, mexer. com o santo, né, cara? fazer isso, né? Mas infelizmente, Deus E não também quer nós muito mudávamos para cá, o povo, como é que ele ficava lá sozinho naquela gruta, não era? Não podia ficar lá só, né? tempo. O povo saiu população tudo, foi- né, meu filho? O êxodo rural, né? A população foi Tudo saiu de mudando para casa, cidade, tudo saiu. caçando um meio de ganhar a vida, né? É. E falar da história do santo também, né? Tem que ser a história, né? Tem que ser a Você história, né? colocou aí, tem que ver, isso é uma história, o santo tem uma história. Faz parte É igual ali na Senhora Aparecida, da né? Pedreira. Essa comunidade aqui, esse da bairro Pedreira. aqui é da Pedreira. É o pessoal de lá, do Mocó. Do Mocó, Todo mundo aqui, ó. né? Tem só Antônio, não, só Antônio que é do sertãozinho. Então fala muito na pedra do Mocó, lá tinha muito Mocó. Disse que tinha. Misericórdia. Foi uma pedra do Mocó. Mocó lá tinha muito. Quem conhece lá é Zé Niquinha, né? Zé Niquinha que conheceu os mocó de lá. Tinha mocó lá, tinha muito mocó. Misericórdia, subia assim na pedra, assim. Até hoje tem um lugar, aquela pedra assim que era pra pedrona, tem lá um lugar deles que eles urinavam, aquela lista branca, tudo ali era dos mocó. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer vocês por essa iniciativa, né? E por me fazer viajar no tempo, voltar ao meu tempo de infância, lembrar, né? Daquela época. Então foi muito importante, viu? E continue assim, continue correndo atrás de mais algum patrimônio que esteja por aí, que está acabando, está acabado, né? Para que a gente Muita possa, coisa né, construída aqui, né? lutar para que isso não aconteça, né? Não aconteça o que aconteceu aqui. Pelo menos tem um relato para o pessoal saber como era, né? Às vezes a gente fala, a pedra do Mocó, mas como é que era? Como né? é que era, né? Era? Então, conversando com quem viveu, É, é diferente. Você conta a realidade do tempo. galera do tempo. Esse trabalho que nós estamos fazendo para resgatar a nossa história e tentar preservar o que ainda resta, é que nós estamos com eles nessa luta, porque eu conheci essa história deles. Minha mãe era muito amiga da mãe dela, Da minha Dona mãe. Leobina. Era.
Mamãe não saía de lá, Era. e eu também ia com mamãe, gostava muito de lá, era uma coisa linda aquela montanha. E que infelizmente, por conta do progresso, como o Gilmar já disse, né, as pessoas precisavam e visou mais o lado financeiro e destruiu uma obra-prima da natureza, que a natureza nos deu sem nos cobrar nada em troca, e que infelizmente as pessoas não são sensíveis a essas coisas e acaba por destruir uma coisa que deveria ser o contrário, deveria lutar para preservar. Para aumentar mais. E dizer para eles que nós estamos junto com eles aí na luta para a construção da capela, para abrigar o padroeiro daquela comunidade. Se Deus quiser. Eu fico chateado porque minhas filhas não conhecem o lugar que eu nasci, o pai dela nasceu. Não podem nem conhecer, né? Porque vou levar minha filha no lugar ali onde está aquele lixo, aquele lixão, aquela... Então é uma coisa assim... É no mínimo desagradável, desagradável, né? Elas perderam assim de conhecer, né? Não vai conhecer de longe, ver a referência, né? Que é a Pedra do Mocó, que é o morrão. Né? Então eu fico chateado, né? A beleza do lugar lá, elas não, infelizmente, elas não vão conhecer. Somente quem viveu. Pamanhã teve 3 casas, não foi? Uma de frente da pedra, uma lá embaixo e aquele morreu, tudo deixou. Ele morreu, derrubou tudo. E a família dele nem notícia, né, Gil, até hoje. Vazio, o quarto eu fiz. Primeiro eu fiz uma casa de 3 cômodos. Depois fiz uma de 4. A derradeira foi de 5. Foi essa que eu casei Juju, morando numa casinha de paia. Tirei as paias, fui mais Antônio com ele, peguei, cobri esse rancho, fiz essa casa, agora ficava. E eu vinha trabalhar, largava o cima a Angélica. Angélica que era meu braço fora. Morei lá esses anos tudo, nunca tive uma dor de cabeça, nunca tive uma doença, não tive nada. Nada. Saía de lá, 11 horas eu já estava chegando na rua para trabalhar. Chegava de manhã, fazia comidinha, largava lá por si, gadinha lá debaixo do pé de pau, e o pau é esse que vai essa vida até hoje. É que essa vida era tudo aí. Deus tirou 2, tirou 3. Mas um tirou pequeno. Deus tirou 1, era meu braço forte. Pois é, Maria, isso aí Deus levou, foi meu braço forte. Também ele viajou, me deixou de parado. Deixou debaixo dessa casa. E você foi remando aí, eu levou nessa vida. Eu e a Angélica brigava de manhã, meio-dia, nós estávamos bem, nós brigávamos. Tomava cachaça, que era uma cachaça danada. Nós bebíamos. Deus ajudou, e nessa vida vai, nessa vida tu vai. Naquela época a cachaça era boa? Ei! Hoje que não presta mais. E era uma cachaça. Não, e se dizer que você está dizendo aí, é certo. A cachaça era boa mesmo, as cachaças de hoje estão prestando. Não presta não. Diz os meninos que a de hoje é forte demais. Misturaram com Você vê que a cachaça era de quê? Do lambico, da cana. E não veio falar que estava fazendo cachaça a mais. Quem vê não. A cachaça de fora, de onde é que ela preparada com tudo. Com tudo isso acabou tudo. Então não acaba a Deus. E não é nada. E a vida na pedreira ela era difícil? Não, nós quebrava aí, já era uma vida boa. Eu subia lá para da pedra, era quebrando brita. Tinha vez que quebrava 5, 6 latas de manhã até meio-dia, deu no dia quebrava 20 latas de brita. Era uma vida boa. Nós ia para o mato, era caçu, era goiaba nessa bicha. Isso não dela. Cagaita, articum. Eu não vejo falar nem que tem mais isso. Eu procurei assim nesse dia. Maracujá você apanhava era saco. Hoje você está comprando uma dúzia por R$2. Não está achando. A pedreira velha foi gozada. Até hoje eu tenho saudade de lá. É que eu disse. Ainda quer? Quer, vó? Não quer? Não dá nada não, vó? Oi! É isso mesmo, gente. Acabou tudo que era bom. Só ficou isso. Só ficou a saudade. Que é bom, acabou. Só tem agora ruindade. No tempo das festas lá da gruta,
Ah, no tempo da festa era uma influência, era farra, acabava a missa, era a procissão, era aquela alegria tudo. Hoje não vê mais isso, mas também aquele tempo, você fazia uma festa, vem fulano com bumba, para nós bater aqui, para nós cantar o reis, para fazer não sei o quê. Hoje não tem mais reis. Hoje os reis morreu. Os que tem, agora é só a muda nova que manda buscar fora para vir as porteiras. Isso é coisa de gente. E quando tinha a festa, lá ia muita gente da rua pra lá? Vixe, ia caminhão. Dona Pequena, Nezinho Moreno, Seu Lário, tudo ia para lá com o Padre Sueli. Tudo ia para lá assistir essa missa. A missa era gente muito. Ali, aquele largo lá, botou o lixo, lá assim, perto da gruta, enchia de gente ali, já não podia nem passar de gente. Hoje acabou a... E o padre também ia rezar lá? Ou era o padre que rezava? Era o padre Pedro. Já era o padre Pedro já? Ainda era o padre Pedro. Quando eu alcancei lá foi o padre Pedro. O padre Edinho não foi lá não, que era o padre Pedro. Mas era missa, ficava o dia todinho. O povo caminhando para lá, para cá, ia na casa de um, ia na casa de Angélica, ia lá em casa, ia na casa de Maria, ia na casa de Quilarinda, tudo. Mas era na minha casa, e na de Maria e na de Quilarinda, na de Angélica. E a missa era feita dentro da gruta? Debaixo da gruta. Cabia muita gente? Vixe, era um salão do tamanho dessa sala aqui, ó. Era assim, esse salão grande assim. Mas era Lá alto? era um buraco. Lá era uma gruta. Agora aqui, agora assim, a porta entrava aqui assim, aqui fora, aqui era um salão aqui. Bom dia. Por cima. Botava, tinha uma pedra grande assim, que fazia quase igual uma mesa. O menino emendou, acabou de fazer a mesa. Agora ficava, o povo ficava desse lado, ficava desse, ficava... Era uma gruta igual uma casa. Você não já foi na Lapa? Já. A gruta lá da pedreira é igual àquela primeira da Lapa. É daquele jeito. Mas só que era alta ou... É alta, era assim alta. Um homem não dava mão para pegar em cima do pé, mas foi acabando. Pro gosto do povo, não queria que acabasse mais. Agora, depois que nós saímos lá, falei assim, Deus Maria, o arrependimento nós ter saído de lá, mas nós podíamos ter ficado lá, ia perdido o prefeito, e acabar de juntar. Lá já tinha luz, já botava água e movimentava cada vez a mais. Diz que tem dizer, um rebanho de uma ovelha perdida, bota um rebanho a perder, uma saiu, as outras saíram tudo atrás. A primeira que saiu de lá foi eu. Eu inventei vir para a rua, aí agora todo mundo veio embora. Uma vez eu vim, que morava mais eu veio, com pouco de Ju veio, pouco de domingo veio, derradeiro ficou em Gera. Em Gera, quando foi nessas eleições dele, arrancou tudo e veio embora, abandonou. Ficou lavando no lixo. Ei, acabou a pedeira. Acabou. Acabou a pedeira, não tem nada. Seus tempos a miúda foi lá, já chorou. Miúda, ô mãe, nem parece ter aquela pedeira. Falei, ó miúda, deixa eu testar, isso tudo acaba, né? Acabando um, formando outro. Quem dizia que aqui fazia casa, que aqui era um matão, a gente passava, tinha até medo de passar. Quantas vezes eu já passei aqui com medo, olhando dentro do mato com medo de bicho, a mamoneira nesse mundo, os pés de pau nesse mundo, e hoje aqui, virando rua.